Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para uma aula de história hoje. Nessa aula, nós vamos complementar a aula que nós tivemos sobre direitos e deveres, e a gente vai falar um pouquinho sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um documento muito importante. E será que vocês já ouviram falar? Vocês conhecem? Sabem para que serve? Quem sabe, ótimo. Quem não sabe, vai aprender agora. O ECA, ele é um documento e ele trata de normas, é um conjunto de normas, e o objetivo dele é proteger a integridade da criança e do adolescente no Brasil. O que é integridade? É a característica de quem é inocente, puro, pureza, inocência. É um dos significados de integridade, que cabe muito bem à criança e ao adolescente. Mas tem outros significados que têm a ver com caráter digno, reto, incorruptível, né? Que é a pessoa que é honesta, que não tem nenhuma falha no caráter. E é isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente tenta garantir para as crianças. Então, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente ele garante os direitos da vida, da saúde, da alimentação, do esporte, do lazer, da profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, ele consegue garantir que a criança cresça, a criança e o adolescente cresça de forma saudável, né? Usufruindo de todos os direitos, de todas as possibilidades para uma construção integral, né? Como para se tornar um adulto, um cidadão completo, né? E por que ele surgiu? Porque antigamente, hoje ainda existem, mas com o ECA diminuiu bastante, mas tinham muitas crianças que não tinham escola, ficavam perambulando. E hoje, com o ECA, quando os adultos veem uma situação dessa, e uma família que não coloca os filhos na escola, né, ou coloca a criança para trabalhar e não dá esse direito de estudar, esse adulto que viu, né, essa pessoa, ela pode acionar o conselho tutelar. O conselho tutelar é um órgão, é um, são pessoas que são responsáveis para fazer a lei se cumprir, ou seja, que fazem com que o ECA funcione de verdade. Então, foi necessário, porque o índice era muito alto, muito grande, tinha muitas crianças fora da escola, muitas crianças de rua, né? A gente ainda vê hoje, mas assim, em alguns casos, claro que cada caso é um caso, mas em alguns casos as crianças estudam e depois da escola vão para a rua para trabalhar, né? Para ajudar a família. Então, tudo isso precisa ser acompanhado bem direitinho. E a gente precisa ser muito grato, porque não é a realidade de vocês têm uma boa escola, têm família acompanhando, né? Tem uma convivência saudável. Então, é, é muito diferente, é muito distante para vocês entender essa outra realidade, essa outra possibilidade. Mas é importante a gente adquirir o conhecimento. Então, é importante a gente estudar, a gente se interessar por essas causas também, tá bom? A lei número 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi criada dia 13 de julho de 1990. Nenhum de vocês eram nascidos. Seus pais sim, mas vocês não. Então, assim, vocês podem até perguntar para eles se eles conhecem, o que eles sabem sobre a lei da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que pode ser feito se por acaso encontrar uma criança em uma situação desfavorável, uma situação que não é algo que o ECA garante para a gente, saber se eles sabem como lidar.
Então, assim, pode fazer uma pesquisa, né, vamos dizer, uma pesquisa oral, perguntando para eles se eles sabem como devemos agir em caso de uma situação complicada como essa. Nas escolas, principalmente nas públicas, né, nas estaduais, nas municipais, o conselho tutelar ele é bem presente, né, porque quando alguma criança sofre maus tratos ou não está sendo bem alimentada, bem cuidada, dependendo do caso, claro, o conselho tutelar entra e vai até a casa, até a família, para saber como é que está sendo a vida dessa criança. Isso tudo é amparado, é respaldado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Antigamente não tinha esse documento para garantir, né? E como a gente vem falando só dos direitos e deveres, os deveres das crianças e dos adolescentes, a gente já falou na aula anterior, mas vale a pena a gente relembrar, é cumprir as regras, né? Sejam elas no colégio, sejam elas em casa, sejam elas na sociedade. Tem as leis de trânsito que a gente precisa cumprir, atravessar na faixa de pedestres, né? Então, assim, as regras é mais fácil vocês entenderem, porque nós adultos ficamos lembrando o tempo todo, e os direitos também não é difícil entender, mas é um pouco mais subjetivo. E vocês já têm garantidos e não se dão conta, que é brincar, estudar, passear, lazer é algo muito importante, precisa ser garantido, né? Então, tudo isso vocês já fazem e nem se dão conta que vocês estão cumprindo o direito que vocês têm, tá bom? Em caso de dúvidas, mande uma mensagem para a gente. Podem ver essa aula várias e várias vezes. Podem, se ficou alguma curiosidade, podem pesquisar. Fiquem à vontade, tá bom? Um beijo grande. Até a próxima.